Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Moiras. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Belle e hoje nós vamos dar início a uma leitura geral e atemporal para vocês. Sendo assim, é inteiramente comum não ressoar com todos, pegue somente aquilo que você sentir, que conversa com o seu momento de vida, o restante você solta que deve servir para alguém, ok? Então, como eu sempre peço, respirem fundo, entre em contato com os mentores de vocês, independente daquilo que você acredita, o importante é a sua fé. Peçam que eles se façam presente, trazendo clareza, discernimento, que a leitura se torne de fácil compreensão para vocês, tá? E como eu sempre digo também, nada acontece por acaso, então se você chegou até aqui é porque tem alguma informação para você nessa leitura, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos ver aí o que a espiritualidade tem a nos dizer neste momento, sobre o que nós estamos vivenciando, um conselho, um direcionamento. Vamos ver quais são as energias que estão imperando no momento de vida de vocês que chegaram até aqui, nesta leitura. Que a espiritualidade, amiga, se faça presente. E aquilo que for vindo à mente de vocês enquanto a leitura estiver fluindo, provavelmente é sobre isso que eles gostariam de estar conversando com vocês, ok? Então, uma energia que represente o momento de vida das pessoas que se conectaram a essa leitura. A carta dos enamorados é uma carta que, para mim, sempre representa escolhas, tá? Então, a gente vem falando aqui sobre o nosso equilibrar também o nosso lado racional e o nosso lado emocional. São decisões, né, tomadas de decisões, caminhos que estão sendo mostrados pra gente, onde temos mais de uma possibilidade, né, e que vai exigir aí que de alguma forma para dar um passo adiante a gente tenha que deixar algo para trás, né, de alguma forma. Então quando você opta agir pelo amor, deixar suas emoções te levarem, provavelmente você vai diminuir, né, o nível de racionalidade aqui para lidar com determinadas pessoas ou situações, tá? Os enamorados também, ele traz essa energia de parcerias, né, de romance também em alguns casos aqui, mas no geral eu sempre tô sentindo aqui que para a maioria das pessoas a gente está falando de decisões que pedem para que a gente analise de forma coerente qual é o que, se é a razão ou a emoção, o que nós precisamos nesse momento ouvir, agir pelo coração ou ser mais racionais. Para determinadas situações aqui, pode ser que nós estejamos sendo muito frios, né? Ou vem já como um alerta assim de que talvez você precise ter esse equilíbrio, né, entre a sua razão e sua emoção, não se deixar de alguma forma levar pela frieza, pelo vazio, que situações que envolvam pessoas ou decisões que você tomou anteriormente na sua vida que tenham te ferido, né, te deixe mais frio aqui. E ao mesmo tempo também que você consiga controlar as suas emoções, conseguir ter domínio sobre elas e não deixar elas te dominarem aqui, tá? Então vamos ver aqui o que mais a gente pode estar vendo a respeito dessa energia dos enamorados com as moiras. Vamos ver o que mais precisamos ver a respeito dessas energias. Carta da reconciliação, gente. E essa reconciliação, ela pode ser tanto de você consigo mesmo, quanto com uma outra pessoa, né? Ela pode estar vindo falar o quê? De que existe alguma pessoa, né? Algo aí que vocês passaram, que não foi totalmente resolvido e agora tá retornando para os caminhos de vocês, para que através dessa experiência que a espiritualidade, né, deixou chegar até vocês novamente, para essa reconciliação, é o momento de vocês colocarem os pingos nos is, né? E você se reconciliar com alguém não significa necessariamente, vamos supor, se for um romance ou uma amizade, que você tem que voltar a conviver com essa pessoa, né? Talvez seja só necessário vocês esclarecerem, ter uma conversa direta, né? Onde seja exposto dos dois lados o que feriu, o que magoou, como podem resolver, como seguir daqui adiante, né? Para que essa situação não se prolongue, possa encerrar esse ciclo de uma vez só,
tá? E caso for de uma reconciliação de vocês consigo mesmo, é uma questão de vocês olhar para essa criança ferida interna, né? Essa criança interior de vocês, que precisa ter esse mesmo diálogo, essa mesma troca, né? Aceitar que teve coisas que você não conseguiu mudar em determinada época da sua vida, em determinada fase, seja com relacionamento com pais, amigos, no ambiente de trabalho, de você consigo mesmo, uma certa cobrança, uma culpa, uma necessidade de ter que dar conta de tudo, uma certa rigidez com a vida, né? Então, assim, é o momento de você refletir e voltar para si mesmo, né? O que dentro dessa desordem aqui é culpa minha, o que eu consigo organizar agora, o que eu posso confrontar, porque é um lado sombra da gente, ninguém é totalmente luz, então tem esse lado sombra que precisa ser ouvido, acolhido e trabalhado, tá? Independente de que seja sobre você consigo mesmo ou você com uma outra pessoa, tá? Seja você perdoar alguém, mas perdoar de coração mesmo, entendeu? Entender que aquela pessoa é um ser humano, que ela tem os erros dela, que ela não vai conseguir mudar determinadas coisas que talvez lhe incomode, que lhe feriu em algum momento, e que agora o que você pode fazer é trabalhar em você, para curar isso, para lidar com isso e ir embora, porque não adianta, vamos supor, igual a gente vê muito, né? Se uma cobra vai lá e te pica, não faz sentido você ir atrás da cobra para tentar entender por que ela te picou, por que ela te feriu, né? O que você tem que buscar é o quê? O antídoto, a cura. Então isso é de você consigo mesmo, sem depender também de que a outra pessoa faça algo para te curar. Então eu sinto que para muitos também tem essa questão da... Por isso que veio os namorados, é uma escolha, né? De você ser mais racional ou ser mais também emocional. Então equilibrar, racionalizar suas emoções. O duelo, outra carta que aparece mais uma vez, uma criança, uma figura mais adulta também, que me remete mais uma vez a esse lado mais sombra, essa criança interior ferida, essa questão desse necessidade desse cuidado, desse olhar com um olhar mais verdadeiro, sem julgamentos, analisar a situação de forma fria para conseguir emocionalmente lidar com ela. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Então é como se houvesse um lado seu mais racional duelando com esse seu lado mais emocional, do qual é o caminho correto a seguir agora. Porque provavelmente para você ir para uma determinada situação, ir para o novo, tomar essa decisão aqui, né, da qual você está entre, vamos supor, a gente tem a figura aqui, né, duas mulheres e o cavaleiro no meio. E aí você tem que escolher para onde você vai. Se você vai aceitar reconciliar com essa pessoa e deixar ela retornar para sua vida, mesmo sabendo do histórico que vocês têm, de um passado difícil, doloroso, que te trouxe um crescimento a duras penas, que não foi leve, né? Teve seus momentos bons, sim, mas que mais te feriu do que qualquer outra coisa. Ou ter essa troca, esse perdão, fazer essa reconciliação com a pessoa, com a situação e consigo mesmo e seguir em frente em busca de algo novo, tá? Algo que traga mais paz pro seu coração. Então é essa luta interna da qual vocês estão precisando aí. Amor sensual. E é aí que pega, porque se for uma independente da... Aqui a gente tá falando mais por uma questão de parcerias amorosas, tá, galera? Eu sei que pra muitos de vocês não vão gostar quando sai assim, mas a gente não tem como fugir agora. Então é como se essa situação do passado, ela não viesse para trazer justamente o que eu falei anteriormente, esse equilíbrio emocional, essa troca genuína de carinho, afeto, atenção, de querer crescer junto, sabe? É uma pessoa que ela volta porque tem um certo apego, provavelmente você também tem esse apego, mas é mais um elo sexual aqui. É uma coisa por vaidade, muitas vezes por ego também, por não aceitar que acabou. Pode ser que para alguns tinha uma certa intromissão de amigos, familiares, que vamos supor, falou assim, esse relacionamento não vai dar certo, essa pessoa não é pra você. E por querer fazer o contrário do que estava sendo dito pra vocês, pra provar que poderia dar certo, tem essa necessidade de manter esse vínculo de alguma forma, tá? Pra alguns pode ser isso.
Mas no geral, no todo aqui, o que eu vejo é que essa pessoa que tá tentando se reconciliar, voltar pra sua vida de alguma forma, ela não vem pra te ofertar uma base estável. Ela vai vir e é uma pessoa que te traz esse desequilíbrio, né, emocional, mental, te faz questionar do seu valor, né, da sua própria luz, tira seus pés do chão de alguma forma, tá? Mexe muito com você aqui. E tudo que essa pessoa te oferece é carnal, não tem nada de profundo, não tem uma estabilidade, não é algo que de alguma forma vai trazer um pé no chão, um futuro, né? Ah, mas eu não quero nada sério com essa pessoa, Beli, mas tudo bem, talvez seja uma coisa, é uma situação, uma parceria que não se desenvolve de forma saudável nem pra manter somente essa relação carnal, né? A gente trabalha também na espiritualidade muito essa coisa da troca de energia, então provavelmente é uma pessoa que não tem necessariamente só você. Pode ser que essa pessoa de alguma forma estava se envolvendo com outras pessoas, não deu certo lá, e como ela sabe que você é o aconchego dela, que se ela retornar, independente das situações que vocês passaram, você aceitaria ela de volta, então ela regressa justamente para ter esse lar, esse conforto, como se fosse, na verdade, desculpa a palavra, mas é basicamente um escape, tá? Aqui. Opa. Então é uma coisa que é passageira, é efêmera, você vai gastar muita energia e isso não vai se desenvolver, tá? A tranquilidade. Então aqui eles vêm falando assim, olha, a partir do momento que você reconhece isso, que você aceita na realidade isso, que você vê que é uma situação que você curtiu, que você gostou, que pode ter uma química incrível, absurda, apesar das discussões, das brigas, talvez isso por alguns até apimente mais, dê uma apimentada na relação, né? Mas o que eles estão falando pra você assim, não, o que você precisa focar agora é na sua paz de espírito. Entendeu? Buscar se desenvolver, buscar crescer. Talvez muitos de vocês estão focados de alguma forma em projetos, em desenvolvimento pessoal, sabe? Um novo trabalho, uma nova forma de viver a vida, conhecendo outras pessoas. Às vezes vocês podem até... O retorno dessa pessoa é justamente por ver que você está se envolvendo com alguém que está te fazendo bem, que está te dando uma certa tranquilidade, que está te dando a paz que você não tinha com ela. E agora ela retorna. Porque pra ela é difícil ver você sendo feliz e seguindo a sua vida assim, né? Porque a dela, ela tá seguindo, mas ela não consegue ter essa estabilidade que talvez você esteja tendo agora, né? Você podia ofertar isso pra ela, mas ela não tá encontrando isso em outras pessoas. Então pra ela é difícil, ela, pessoa, tá, galera? Pode ser ele também. Pode ser difícil pra essa pessoa ver você tranquilo, até porque o que aparenta aqui é que é uma pessoa que ela gosta de alguma forma até de remexer com as suas emoções aqui. E a gente pode estar falando até de uma certa diferença de idade aqui para alguns, tá? Porque os enamorados, ele também, nesse deck do tarô de Marsella, ele traz essa coisa também da donzela e da anciã, da mulher mais velha aqui, tá? Então pode ser também ligado a tempo. Tipo assim, não só a idade, mas o tempo que você teve para construir algo com essa pessoa não fluiu, porque não era pra ser. Ambos tinham coisas pra aprender um com o outro, principalmente a como não ser consigo mesmo e com as outras pessoas, e aquilo que vocês não devem aceitar novamente na vida de vocês, de outras pessoas, quando vocês forem se envolver novamente, tá? Então o foco aqui é que vocês voltem pra si mesmos, tá? Mantenham... usem a sabedoria de vocês, por mais que seja difícil, de manter situações do passado no passado. Então a gente vê, quando eu vejo ela lendo esse livro aqui, é como se fosse para você olhar para trás, analisar a história da qual vocês viveram aqui, como uma história mesmo de um livro que você está lendo, de um personagem, e julgar se você gostaria de estar na mesma posição que ele. Se não fosse você ali, fosse um personagem fictício, você torceria para que ele regressasse para essa pessoa que tá aparecendo na vida dele agora, que já fez ele sofrer tanto, que já fez essa personagem se magoar, se ferir, que era algo conturbado, que tirou a paz, ou que ele seguisse em frente, continuasse construindo novos capítulos, porque pode ser a sua vida é um livro inteiro. Essa situação que passou na sua vida que tá tentando retornar foi só um capítulo. Precisa ter o desfecho dessa história agora para que tome um novo rumo, entendeu? Você começa um novo capítulo, uma nova jornada. Imagine que sua vida é uma saga. Então aqui é o volume 2. O volume 1 já ficou para trás. Foi uma fase de aprendizado, de maturidade, de ambas as partes, tá? Mais uma para encerrar.
Ai, gente, espiritualidade não mente. A felicidade. Então aqui, ó, a gente vê que tem vários anjos em volta dessa donzela aqui, são as oportunidades, né? Infinitas possibilidades que estão sendo ofertadas para você, e não necessariamente só de um relacionamento, mas pode ser um mar de opções para você, que é a melhor. Tipo assim, tem muitas pessoas à sua volta que te querem bem, que gostam de você, que podem te apresentar uma nova visão de mundo, novas possibilidades, até mesmo de relacionamentos mesmo, conhecer gente, mesmo que não desenvolva uma relação, no sentido assim, de trocar ideias, de conversar, sabe? De criar algo que de alguma forma, isso, né? No geral, que eles estão falando assim, olha, tem muitas possibilidades para você, muitas coisas para você vivenciar, muitas ofertas de aventura, de felicidade tá no seu caminho. Só que você não pode focar no passado. Você tem que deixar isso que te desestabiliza para trás. Continuar trabalhando a sua criança interior e principalmente aceitar de que coisas positivas e coisas novas estão chegando e já estão na sua vida. Mas você precisa também encarar, decidir ver isso. Entendeu? E não ficar se lamentando por algo que já passou. Porque para muitos, provavelmente também, vocês estavam na espera dessa pessoa retornar. Mesmo que de alguma forma falou assim, não, eu segui minha vida e tudo mais. Tinha algo que estava engasgado ainda dentro de vocês, que vocês gostariam de ter resolvido, tá? Mais uma vez, confirmando, no fundo do deck a gente tem a carta do impulso inicial, que é justamente aqui, ó, a gente vê dois anjinhos, um de cada lado, seria tipo assim, influência positiva, influência negativa, e ele olhando esse globo, que seria o mundo, né? Assim, do tipo assim, vendo qual é o próximo passo que eu vou dar agora. E eu tirei a carta no outro, embaixo da carta tava em suas mãos. Então ela tá, tipo, ele tá segurando uma borboleta, que fala do quê? De liberdade, de você se libertar disso, de explorar novos horizontes, né? Viajar mesmo, se deixar levar por essas coisas novas, sem ter também tanto medo, sem se prender tanto aos seus receios, sem ficar tão bitolado daquilo que é certo, aquilo que é errado, sabe? Porque a gente só tem essa vida e a gente tem que viver ela no aqui e no agora. Claro que de forma consciente, mas com o impulso inicial é assim, se você pensar muito, você só ficar pensando qual vai ser o próximo passo, o que você precisa fazer, eu preciso trabalhar, fazer faculdade, fazer isso, fazer aquilo, cuidar da casa, levar o cachorro, dar tal horário, eu preciso dormir, você não vai viver, entendeu? Então aqui eles estão falando assim, se lance no novo, dê esse passo para algo mais maduro, né, para algo novo, escolha e acolha as suas emoções de forma racional, sem mágoas. Olha, eu te perdoo, a gente pode ter uma relação legal, mas você seguindo a sua vida, eu a minha, sem mais pendências. Para que você também não passe por esse tipo de sincronicidades novamente. Porque quando a gente recebe da vida, vamos supor, igual eu falei antes, é uma relação de vai e volta. Sempre acaba, a pessoa vai embora, vive a dela, de repente você está começando a viver a sua vida, essa pessoa de alguma forma retorna, você vai lá, se envolve, passa por todos os tipos de frustração novamente. É a vida te chacoalhando e falando assim, olha, que quando que você vai aprender a colocar um fim nessa situação? Ou até mesmo, a gente pode adaptar, não precisa ser necessariamente essa pessoa do passado, né? Pode ser alguém que você já percebe que tem as mesmas características, né? De uma situação que tem as mesmas características dessa pessoa do passado, que já tá te dando sinais de que tá te ferindo de alguma forma, como essa outra pessoa fez com você. Mas para todos, no geral, eu sinto que é muito mais assim, se tiver uma outra pessoa, é mais a vida te impulsionando, por isso que ele tá entre duas pessoas, né, aqui, e tem esse mar de possibilidades, é como se, tipo assim, essas oportunidades, essa pessoa que surgiu na sua vida agora, tem muito mais chances, por isso essa grande quantidade de anjinhos em volta dela, tem muito mais chance de trazer momentos felizes, alegres, de compartilhar lealdade, fidelidade, bem-estar com você, uma pessoa que te traz uma visão de futuro, que te traz uma estabilidade, que vai ser seu parceiro, sua parceira de verdade, do que essa outra pessoa que vem para te desestabilizar, que de alguma forma tem uma entrega emocional da sua parte, mas ela afeta mais o seu racional, te traz esse desequilíbrio, tá? Enquanto essa outra pessoa, você pode respirar, você pode relaxar, sem medo de se magoar, de se ferir, porque provavelmente essa pessoa tá na mesma vibe que você, tá? Ela quer te ofertar isso de coração, né? Então, o que eles estão falando assim, ó, você quer
continuar no mesmo, de uma coisa, algo que você já é conhecido para você, por um apego, por você já saber como a história começa, o meio, o fim dela, ou você prefere se arriscar em algo novo, que você não sabe no que vai dar, que você não sabe como vai ser, mas ainda assim ter a possibilidade de conhecer uma pessoa nova, um estilo de vida novo, uma forma de se relacionar diferente, com alguém que provavelmente é muito mais maduro emocionalmente do que essa pessoa do passado, da qual você está vinculado. Né? Porque essa pessoa também pode estar retornando só dentro de você. São os gatilhos, por você estar se envolvendo com uma nova pessoa, pode ser que tenha vindo esses gatilhos sobre essa pessoa do passado, uma energia de comparação, né? Então, essa reconciliação, se não for diretamente com aquela pessoa, você pode se reconciliar com ela dentro de você. Entendeu? Assim, aquilo que te feriu e que mantém você preso dentro de si mesmo, estagnado, de seguir em frente, você trabalha consigo mesmo para liberar a energia, liberar e libertar a energia dessa pessoa do passado e também, consequentemente, a sua, tá? Então, vamos ver aqui pra gente encerrar com o tarô. Espero que vocês estejam entendendo. Faz tempo que eu não gravo, né, galera? Então eu fico sempre meio assim, tímida, embaraçada. O que mais precisamos saber sobre essa situação? A reconciliação, por gentileza. Um as de copas. Então a gente tá falando realmente de algo aqui, pessoal, que já tá transbordando, né? E o as de copas, ele fala de uma nova parceria, de um novo amor, né? Algo que é genuíno, que é uma entrega mútua, entrega na mesma medida aqui, tá? E também sobre o auto-self, que é o amor próprio. Então é um momento assim, às vezes você tá, mesmo que de forma insegura, é um momento que você tá mais se sentindo bem consigo mesmo, se conhecendo, se redescobrindo, né? Se transformando, se recriando, se abrindo para o amor de alguma forma, tanto que a gente tem até a pomba branca aqui, que simboliza essa paz. E é a própria mão do divino te entregando essa taça que tá transbordando. Então é tipo assim, olha, é uma relação que a espiritualidade está abençoando, que talvez é algo que você tem para aprender com essa pessoa do passado, ou do presente, do futuro, presente, né, futuro, talvez para alguns, que pode estar chegando, já pode estar na energia de vocês, no sentido de que essa pessoa te traz esses gatilhos, desses medos, dessa relação ou relações do passado, que precisa ser reconciliado de você consigo mesmo. Então faz você refletir sobre o que você já passou, você acaba depositando isso nessa parceria que está chegando, que já está na sua vida, e é uma forma da vida e da espiritualidade mostrar que isso, né, esse medo, isso que precisa ser resolvido é dentro de você consigo mesmo, entendeu? Não é se afastando de outras pessoas. Vai chegar algum momento que você vai precisar lidar com isso, entendeu? Então talvez essa pessoa que chegou agora veio para mostrar de alguma forma para você o que é uma parceria de paz, de troca mútua, de tranquilidade, entendeu? Um novo recomeço realmente para que do seu lado, às vezes essa outra pessoa também esteja aprendendo a se curar com você de situações que ela passou, entendeu? Então por isso que é uma troca mútua, genuína, desses copos que transbordam, porque ambos estão aprendendo um com o outro. Pode ser que você esteja projetando nessa pessoa muitas coisas dos seus traumas e ela tá tentando enxergar em você, ou de alguma forma também comparando com você, com coisas que ela já passou. Por ser uma pessoa um pouco mais madura emocionalmente, ela tá tentando te mostrar um outro lado da vida, por isso também essa insegurança, né? Esse medo de se entregar e se ferir novamente, porque antigamente você achou, numa outra situação, você achou que estava tendo essa entrega, né, recíproca, e não tava, entendeu? E não era todo verdade, era algo que mais te feriu, né, do que te trouxe uma cura. Então aqui eu sinto que para muitos, igual eu falei no início, uma reconciliação não só é sobre situações, vivências do passado, mas de você consigo mesmo, sobre esses determinados traumas, sensação de abandono, de incapacidade, de ser testado até o limite por alguém, sabe? Coisas que feriu o seu coração e que te levou sempre para um lado que no fim o que acabava mantendo essa união era essa coisa mais carnal, mais sexual, entendeu? Então assim, tinha basicamente uma ligação, um vício aqui que era mais, que até puxava vocês, pendia vocês para um outro lado da situação, né? E aqui a gente já não, a gente tá vendo que tem uma outra
uma outra pegada. Pode ter sim essa química também, essa pegada mais sexual, só que também com traços mais genuínos de espiritualidade, como a gente tá vendo aqui, abençoando, trazendo isso. Então tem algo nessa parceria, como eu sempre digo, nada acontece por acaso, tem algo nesse relacionamento, nessa parceria que está sendo apresentado ou chegando para vocês, de que vai trazer uma cura. E talvez seja a convivência estando ao lado dessa pessoa que você vai conseguir trabalhar e curar essas feridas interiores voltadas a relacionamentos passados, tá? Fazer essa reconciliação de você consigo mesmo sobre o que já foi vivenciado no campo amoroso, tá? O que mais? O mago é aquele que ele pega os elementos para si, né? Ele tem disponível os seus elementos e ele atua na sua própria vida. Então ele cria o seu próprio mundo, né? Ele é o sábio também, ele não se restringe a um determinado saber, a um determinado tipo de conhecimento. Ele expande a sua cerca, né? Ele não se prende dentro de uma cerca. Então o que eu quero dizer com isso é que assim, ele vai em busca de se aperfeiçoar, né? De se desenvolver aqui. Então tem essa energia também de vocês utilizarem essa energia, de vocês estarem como os magos centrais da vida de vocês, atraindo aquilo que vocês querem. Vamos supor que vocês entrarem numa vibração, mesmo que de forma inconsciente, desejando conhecer alguém que fosse o oposto daquilo que vocês vivenciaram anteriormente, né? Então vocês vibraram nessa energia, né? Estavam vibrando e uma pessoa nessas características de alguma forma chegou até vocês. Tá? Então assim, com essa energia do mago junto com o As de Copas, é como se você tivesse total poder aqui de fazer essa parceria, né, dar certo. É algo que você vai executar se você depositar, trabalhar suas emoções de forma equilibrada, né, ser racional aqui, mas também não ser frio e vazio. Eu não sei se estou conseguindo explicar essa parte do equilíbrio da razão e das emoções, tá? Mas espero que vocês estejam entendendo. Você tem o poder de manifestar essa parceria, essa relação, tá? Mas isso depende de você também. Você não pode também se prender dentro de um quarto vazio, nos seus medos, nas suas feridas, na sua criança interior. Pode ser que alguns também estejam projetando, pessoal, pensei nisso agora, essa parceria do passado não seja nem necessariamente só sexual, mas vamos dizer assim, uma relação com uma mãe que deixou faltar carinho, afeto, atenção, né? Uma avó, uma coisa mais maternal, essa energia feminina. Então isso agregou para o relacionamento conturbado do passado e também está sendo agora espelhado nesse relacionamento novo, no qual vocês estão prestes a vivenciar ou tentando vivenciar aqui, né? Mesmo com medo, tá? Então, assim, o que eles vêm falando assim, você está com todos os elementos da sua mesa para fazer essa parceria, essa relação dar certo. Mas isso depende de você, das suas ações também. Não esperar que essa outra pessoa faça de tudo para ficar com você, mas que você também comece a trabalhar para materializar essa parceria, entendeu? Ninguém fica para frente, para sempre. Ah lá, ó. Um 6 de pentáculos. Eu ia falar assim, ninguém fica pra sempre. Ninguém vai insistir pra sempre pra se manter numa relação. Mesmo que seja uma coisa da espiritualidade, vai chegar um momento que essa pessoa também vai falar assim, poxa, não tá me agregando em nada. Você vai começar a transferir pra ela esses seus medos, esses seus traumas, e essa pessoa vai acabar optar por se afastar. Muitas vezes não porque tá abrindo mão de você, mas pra que, tipo assim, ó, então eu vou deixar essa pessoa no canto dela, vou dar um espaço pra ela, pra quando ela amadurecer as ideias dela, ela decidir aquilo que ela quer, quando ela conseguir se entender, né, realmente, não projetar tantas essas inseguranças em mim, porque o problema, assim, além de pode ter tudo isso dentro de uma relação, mas assim, desde que tenha um espaço, uma abertura para que a outra pessoa também consiga te ajudar a trabalhar isso, entendeu? Que tenha essa abertura para que ambas as partes consigam trabalhar isso, esses traumas, esses medos, e juntos caminhar, um aprendendo com o outro, né? E aí saiu esse 6 de pentáculos, que fala justamente disso. Mais uma vez, me lembra muito a carta da justiça, que é igual, ele tá com a balança aqui também, né? Que fala de você
receber de acordo com aquilo que você doa, nem mais, nem menos. Então, aquilo que você fizer por essa outra pessoa, você vai receber de volta e vice-versa, ambos aqui, nem mais, nem menos. Então, por isso, vamos repito mais uma vez, é uma troca mútua, tá? Mais uma. A temperança é uma carta que vem falando aí de equilíbrio, mais uma carta que reforça essa ideia de vocês se equilibrando, trazer um tempero à vida de vocês, né? Fazer essa fusão entre o que vocês já vivenciaram com o que vocês estão vivenciando agora e tirar o melhor dessas duas coisas para vocês renascerem, tá? Então a gente tem até um... Tá vendo que ele tem o terceiro olho aberto aqui? Então, utilizar da intuição de vocês, não da paranoia, mas a intuição de vocês que tá mostrando qual é o melhor caminho a ser seguido. Entendeu? Porque provavelmente muitos de vocês estão sentindo esse medo justamente porque a intuição de vocês está falando, olha, essa pessoa nesse momento é a certa pra você. Vocês têm algo a vivenciar juntos, né? Nossa, olha, eu tô sentindo que tá dando muito certo, que a química tá batendo, eu quero ficar do lado dessa pessoa, ela me faz bem e tudo mais. Só que aí vem, quando você tá começando a tomar a decisão do tipo assim, não, eu vou ficar com essa pessoa, quero ver até onde isso vai dar, quero fazer dar certo, vem o medo. Nossa, mas no passado foi assim, foi assado, e se eu agir assim, ou agir da forma como agiram comigo, e aí se torna todo esse enrosco, sabe? Então, assim, o que eles vêm falando meça tudo, equilibre tudo, nem tão... Não tape seus olhos, não coloque uma venda diante dessa também pessoa, porque ela é humana, vai ter os erros dela, assim como a pessoa do passado, assim como qualquer outra pessoa do futuro que surgir pra você, tá? Saiba também colocar limites, não só pra você, pra sua imaginação, pros seus traumas, mas também pra essa outra pessoa, até onde ela possa pisar, né? E também não deixar com que ela fique pisando em ovos, porque eu sinto essa energia também da pessoa ficar tendo que pisar em ovos com você, porque você tá nessa energia de estagnação, tá? Então a temperança ela vem falando disso, de você se abrir, se dar um tempo também de vivenciar coisas novas mais uma vez, sabe? Apreciar, tem muita uma coisa assim, eu tô sentindo da espiritualidade também, ainda mais com esse mago, com essa carta da temperança. Então assim, junto ainda com esse 6 de pentáculos, a temperança, né? Então é uma coisa assim que vem pra ser positiva, pra agregar. E aí assim, tudo que também... Como a vida não é só flores, nenhuma parceria, nenhum relacionamento também vive só de altos, tem seus baixos também, é justamente para aprender. Tem aprendizados que precisam ser passados entre essa parceria, tá? Mesmo que não durem felizes para sempre, mas esse momento é algo que seria bom, crucial na sua vida, para que você consiga se compreender, e é uma pessoa que provavelmente vai te ajudar a curar esses... Vou falar traumas de novo, né? Mas eu acho que não seria a palavra exata, mas eu tô um pouco repetitiva. Me perdoem pela minha mente lenta. Mas para que você consiga trabalhar esse seu eu dentro de você. Então é uma pessoa que de alguma forma tem algo que possa vir te auxiliar, te ajudar, te ensinar. E você também tem algo para agregar, ensinar para essa outra pessoa, tá? Então, só mais uma pra gente encerrar aqui, por gentileza. O Papa. E o Papa, mais uma vez, vem reforçando essa questão pra mim de uma parceria realmente, de uma união. No fundo do deck a gente tem uma rainha de copas, a gente tá falando de energia, não é gênero. Então a gente tem essa rainha de copas realmente vindo, ofertando, né, essa parceria pra vocês, essa união aí. O Papa também é aquele que é sábio, aquele que traz a sabedoria, então é uma pessoa que de alguma forma vai te ajudar a lidar com essas questões interiores também, através da própria espiritualidade, alguém que já tem muitas vezes um repertório maior que você dentro de determinados assuntos, não só do coração, mas assim de uma conexão mais voltados para a espiritualidade, de como você pode trabalhar isso, porque como eu falei, são questões da sua sombra, do seu lado
uma criança ferida e tudo mais, e tudo isso também tem essa pegada espiritual, de uma desconstrução do eu, uma desconstrução de como você vem se trabalhando, de como você veio se construindo, a visão também da sociedade, o que a sociedade impunha para que você se tornasse até hoje, o que sua família, seus amigos, o que as pessoas à sua volta de alguma forma esperam que você se torne, as atitudes que você tenha, a forma como você deve agir e tal. Então, essa energia do Papa pra mim vem falando assim, que você tá com as chaves na mão pra fazer uma virada, né, pra abrir uma porta nova, ter uma conexão maior consigo mesmo, sobre aquilo que você quer, quem você realmente quer ser, como superar essas bagagens do passado que te afetam, porque também pode ser a falta, né, de pessoas, uma falta de um pai, uma falta de uma mãe, a falta de ambos na sua vida, que vem interferindo aqui na sua construção num campo amoroso, digamos assim, né? Então tem coisas que você vai conseguir, que quando você começar a olhar para isso, ouvir o que realmente está querendo te dizer, o porquê que seus relacionamentos vêm sendo construídos dessa forma, e porquê quando aparece um que é diferente te assusta, né? Às vezes você sabe dar amor, mas não está preparado para ser amado, né? Então, assim, o fato de alguém demonstrar amor... Olha, gente, o jeito que a vela tá. Vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra vocês verem. Ó, ela tava chamuscando até agora. Agora só que eu falei parou, mas ela tá bem alta. Então, assim, às vezes a forma, o carinho, o afeto afeta vocês, né? Faz vocês repensarem aí se o que vocês... A forma de vida, se o que vocês estão vivendo nesse momento é realmente real, se não vai te ferir no futuro. E é justamente que a gente volta pro agora, né? Eles estão falando assim, viva o agora, futuro a Deus pertence, né? Então você pode deixar muitas vezes de viver uma vida agora, algo que te traz aprendizado, que vai te preencher, vai te ajudar, não que a pessoa vai te preencher, mas que de alguma forma essa união vai te trazer algo, vai te abrir portas dentro de si mesmo, de consciência, uma elevação de consciência do que é sentir, do que é o cuidado, né? Do que é partilhar, que é algo equilibrado, que sozinho, talvez você não é sozinho que você vai fazer essa cura interna, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Agradeço por quem ficou até aqui. Se vocês gostarem e quiserem deixar nos comentários como isso ressoou pra vocês, eu vou adorar ler. Um beijo e até a próxima!